Alô pessoal, direto ao ponto aqui. Para muitos, mas muitos torcedores do Grêmio, o técnico Wagner Mancini está longe de ser o principal nome na lista de culpados pelo rebaixamento. Observei desde ontem à noite, nos comentários postados no meu canal e também em outros canais, a manifestação dos torcedores e muita gente entendendo que o Grêmio deve manter o técnico Wagner Mancini para, com ele, fazer o trabalho de volta à Série A no final de 2022. Alguns dos argumentos. Quando Mancini chegou, quando ele foi contratado pelo Grêmio, a situação já estava muito complicada. Com mais tempo, ele salvaria o time. Deu chances, o Mancini foi o técnico que mais deu chances ao garoto Campaz. O Mancini, dos três técnicos que trabalharam no Grêmio nesse campeonato brasileiro, Thiago Nunes, Felipão e ele próprio, Mancini, foi o que obteve melhor aproveitamento. Ele é um técnico mais do que suficiente para encarar uma Série B. E, complementando esse mural de opiniões dos torcedores favoráveis ao Mancini, para eles, os jogadores têm muito mais culpa do que o treinador nesse processo todo. Eu não posso deixar de manifestar aqui a minha surpresa. Eu achei que a rejeição ao Mancini fosse muito maior, mas o torcedor, pelo menos boa parte deles, acho que pegamos um percentual bem interessante aqui, claro, muito longe de ser um percentual que abranja todo o pensamento do torcedor, mas é uma média. Para muitos torcedores, o Mancini é o menos culpado e ele deve ser mantido para a próxima temporada. Eu mantenho a posição que assumi logo depois do jogo contra o Atlético Mineiro, logo depois do rebaixamento ser decretado e também já no vídeo postado na manhã dessa sexta-feira. Acho que o técnico Wagner Mancini não é um técnico à altura do Grêmio. E vou colocar aqui a minha argumentação. Cometeu o Mancini muitos erros em substituições ao longo das partidas, muitos erros mesmo. O principal erro, certamente, foi o recuo da equipe, foi uma decisão que ele adotou no jogo contra o Corinthians, vocês lembram? Ele passou a jogar com 3 zagueiros, passou a atuar com 3 volantes, tirou o Campaz e, obviamente, retirou a força ofensiva do Grêmio, que foi acuada em seu próprio campo e permitiu o empate do Corinthians. A vitória certamente daria um outro destino para o Grêmio. Na minha opinião, o Mancini insistiu demais na ideia dos 3 volantes, insistiu muito com o jogador Alisson, era uma rejeição absurda que o Alisson sofria, e o Alisson, ele não dava essa rejeição, era reflexo da falta de desempenho do Alisson, e o Mancini não entendia assim, seguia insistindo com ele. Acho, diferentemente dos torcedores, que mesmo tendo usado o Campaz com mais frequência, ele demorou muito para fazer a opção pelo Campaz. E convenhamos, o técnico Wagner Mancini, os números são indesmentíveis, teve um aproveitamento melhor, é verdade, do que o técnico Thiago Nunes, do que o técnico Felipão, mas com o potencial, com o grupo de jogadores que ele tinha na mão, jamais, em todas as partidas em que comandou o Grêmio, ter tirado a equipe da zona de rebaixamento. Esta é uma coisa imperdoável. Os outros não conseguiram também, mas o Mancini era a última tentativa do Grêmio, e esse crescimento, que é de fato constatado pelos números, ele deveria ter resultado numa saída em algum momento da zona do rebaixamento, e isso ele não conseguiu, e por todas essas razões acho que ele não tem condições de treinar o Grêmio na temporada de 2022. Agora, não posso também deixar de dizer que a omissão dos jogadores foi fatal. Os jogadores do Grêmio decidiram jogar quando a situação já era desesperadora. Por que não jogaram também assim em outras partidas, nas últimas 10 partidas pelo menos? Por que jogar bem? Por que se aplicar tanto? Para que o sangue no olho nos 3, 4 últimos jogos? Por quê? Se fizessem esse esforço um pouquinho antes, certamente o Grêmio teria evitado o rebaixamento e hoje a situação seria muito melhor. Então os jogadores têm uma enorme parcela de responsabilidade. Agora, não vou radicalizar aqui também, dizendo que com o Mancini não tem jeito. Não é isso. Eu acho que ele não é o técnico indicado para o Grêmio. Mas uma coisa é favorável ao Mancini e certamente é favorável a qualquer técnico que venha a ser contratado pelo Grêmio.
O Grêmio, apesar de toda a redução financeira que vai enfrentar na próxima temporada, ainda terá muito mais recursos do que todas as equipes da Série B. O Botafogo, com uma folha muito pequena de pagamentos, olha, ganhou com muita facilidade esse campeonato. Então me parece que o Grêmio vai ter que errar demais, mas errar demais mesmo, para não chegar no final de dezembro de 2022 reconduzido à Série A. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, se inscreva aqui no canal, sempre um grande prazer contar com você por aqui. Até a próxima!